Olha, eu quero dar a oportunidade para um grande amigo vir aqui à frente, dar uma palavra de saudação para todo mundo. A gente não tem esse costume aqui na comunidade, mas esse aí não posso deixar passar, não. Não sei se vocês conhecem ele, mas... Sabe? Bom dia. Gostei da casa nova. Parabéns. Que fica uma casa cheia de pessoas que amam e seguem a Cristo de todo o coração. Um prazer estar com vocês. Em primeiro lugar, quero mandar um recado da Diane para vocês. Alguns de vocês estão sabendo que meus sogros, minha sogrinha também, não estão muito bem. Então, ela teve que voltar para lá o dia 20 do mês passado para cuidar deles. E eu fiquei por aqui para continuar na pegada que a gente já tinha arrumado para completar. Vou sair um pouquinho mais cedo, com tristeza, porque eu amo vocês. E louvo a Deus pela maneira que Ele tem edificado a sua igreja aqui em Lagoa Santa. Que vocês continuam sendo pessoas que espalham esse amor para muitos outros. Não é apenas o trabalho do pastor, ou da diretoria, ou de pessoas em liderança. Todos nós podemos levar esse amor para outras pessoas. E é isso que estou falando para os plantadores de igreja, a qual estou indo para encorajar nesses dias, mas esteja orando pela Diane. Ela tem uma tarefa muito grande para cuidar do meu pai e a minha mãe agora, porque meus pais já estão lá com Jesus, e na volta eu também vou estar ajudando no cuidado deles, e isso significa que não sabemos quando será a próxima vez que nós voltamos. Que prazer estar aqui para participar de um ato de pessoas dizendo: eu sou seguidor de Jesus Cristo. E quero falar isso para todo mundo que está aqui. Não tenho vergonha de ser seguidor de Jesus. Quero glorificar o nome dele através das águas. Mas obrigado pela recepção muito calorosa de todos vocês. Nem conheço todo mundo aqui, conheço uma boa parte, os novos. Gostaria muito de conhecer vocês melhor. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente fica um tempo a mais. E a Diane junto, tá bom? Para vocês conhecerem a minha esposa. Mas Deus abençoe vocês nesse ministério aqui. Que este lugar seja uma luz para muitas pessoas que estão praticando algum tipo de religião, mas seus corações ainda não foram tomados por Jesus Cristo. E esse é o mais importante, tá bom? Seu coração já foi tomado por Jesus? Então compartilhe isso com outras pessoas, porque eles também precisam desse amor que você ganhou através de Jesus Cristo. Tá bom? Posso orar por eles, pastor? Cara, você pode inclusive pregar. A gente vai, depois da sua palavra, a gente já vai para o batismo direto já, ué. Tem que ir. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado que podemos engrandecer teu nome, não somente aos domingos no culto, cantando, escutando a tua palavra, mas todo dia, de cada semana, Senhor, nós podemos engrandecer teu grande nome. Ó Espírito Santo, venha na tua plenitude para cada vida aqui, para que cada pessoa aqui que é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, seja isso mesmo. Que não há dúvida nas pessoas em volta desses seguidores que são seguidores, que foram tomados pelo amor de Jesus.
E obrigado por esse dia especial. Obrigado por todas essas pessoas que já estão aqui querendo testemunhar: eu sou de Jesus e jamais vou voltar atrás. Ele é meu Senhor e Salvador e quero servir Ele pelo resto da minha vida. Senhor, não há coisa melhor do que ter essa parte espiritual completa em cada um de nós. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu grande nome. Quero orar também, Senhor, pela Tiane, pelos meus sogros. Minha sogra que está bem perto da morte. Senhor, Tu conheces os tempos de cada um de nós. Se for da Tua vontade, cura ela. Mas também se for da Tua vontade para levar ela para estar junto contigo, também, Senhor, nos rendemos à Tua vontade. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo. Abençoa esse culto, abençoa este pastor a meu lado, pastor Fernando. Que Teu Espírito fala direto aos nossos corações através da palavra que Ele vai trazer. E que seja, Senhor, não para a gente sentir apenas convictos ou movidos de alguma forma, mas que seja palavras verdadeiras que transformam o nosso coração. Que essa semente da verdade produza frutos, Senhor, nas nossas vidas. Ó Senhor, é para a Tua glória que nós oramos tudo isso. Em nome do Teu Filho Jesus, já agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, Len. A gente vive num mundo, não sei se vocês já perceberam isso. Talvez as próximas gerações vão pensar diferente, mas por enquanto nós que estamos aqui hoje, fomos ensinados a ver para crer. Fomos ensinados a ter os fatos bem esclarecidos nas nossas mãos, as provas reais, para então nós tomarmos algumas decisões. A caminhada com Jesus ela é diferente disso. Eu não sei se você sabe, mas com Jesus, a fé, ou a conversão, como alguns gostam de chamar, ela vem antes da compreensão. Ela vem antes de você entender todas as coisas. Eu sei, deu um bug aí no seu cérebro nesse momento, porque você não consegue pensar em nada que você não entenda, você não consegue pensar em crer em nada que você não entenda completamente. Mas acredite, render-se a Deus, render-se a Jesus, a relação com Deus, ela é antes de você entender como funciona essa relação. Assim como uma relação de pais e filhos. Quem diz que uma criancinha entende a dimensão toda da relação dela com os seus pais? Eles vão entendendo isso ao longo da vida, mas quando eles são dados aos seus pais, eles nem imaginam nos braços de quem eles estão sendo colocados, mas eles seguem a vida e vão aprendendo o valor dessa relação ao longo da vida. Bem, eu frequento igreja desde os meus 8 anos de idade. Meus pais moravam em Curitiba, Paraná, terra do leite quente, que dói o dente da gente, daí, tem que falar daí, antes de qualquer coisa, daí. E meus pais foram convidados por um casal de amigos, que até hoje eu lembro o nome dele, João Carlos. Ela eu não lembro, eu lembro do rosto dela, mas não lembro quem ela era. E eles convidaram meus pais para ir participar de um grupo de vida, que na verdade lá se chamava Grupos Familiares, em Curitiba. Era uma reunião parecida com a que nós temos durante a semana aqui na nossa comunidade, os grupos que se encontram nas casas. E chegando lá nesse grupo pequeno, nesse grupo de estudo, a gente tinha música, a gente tinha palavra, a gente tinha comida, né? É bom. Aliás, se você não vai nos grupos de vida porque você acha que não tem comida, deixa eu falar para você, vai, porque os grupos de vida têm comida. E tem muito mais do que isso. E eu me lembro que eu era um menino de 8 anos, acompanhando meus pais. Tinha uma mulher grande, assim, a Renata era o nome dela, e ela tocava violão, e na hora que os adultos iam ter o momento de reflexão deles, ela nos levava para a cozinha da casa. E lá a gente
5, 6 crianças, a gente pintava, cantava, e ela tocava o violão para a gente batia palma, pulava, brincava, e a gente fez aquilo por alguns anos. Eu acho que isso foi final da década de 80, 1989 mais ou menos. Eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, e a partir daquele momento eu nunca mais deixei o convívio da comunidade de fé. Meus pais se mudaram para Bauru, interior de São Paulo. Eles deixaram de ir à comunidade, mas eu, como naquela época as crianças podiam sair de casa, né? Então com 11 anos eu pegava um ônibus, ia até o centro da cidade, no centro da cidade pegava um outro ônibus e ia até a igreja que ficava num outro bairro. E eu continuei aos 11 anos indo numa igreja ali nos bairros de Bauru, tocava guitarra, acreditem, com 11 anos. Quem tem 11 anos aqui, hein? O Daniel tem quase 11 anos, o meu filho. E eu, com 11 anos, era o único músico da banda. Eu acho que é por isso, Crácio, que eu tenho essa síndrome de homem-orquestra, né? Que o pessoal me chama, fala que eu sou muito chato quando eu estou na banda, brigo com todo mundo e tal. Mas é que eu fui criado único, filho único na banda, né? Então, eu tocava sozinho, era só eu. E continuei, e o resto da minha vida, alguns de vocês já sabem. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu demorei anos para compreender o que de fato significava seguir a Jesus. E confesso para vocês que ainda hoje eu estou descobrindo. Mas uma coisa eu sei: Jesus é real. Eu não sei porque eu compreendi, que eu consegui as provas físicas, científicas. Eu entendo porque eu experimento a presença dele ao longo da vida, de anos. Olha, tem alguns de nós que estamos caminhando aqui há tantos anos. E a pergunta para você hoje de manhã é: até quando você vai esperar que a fé venha depois da compreensão? Eu arrisco dizer que você até já se rendeu e não sabe. Jesus é esse anseio pelo qual eu sofro, você sofre. Jesus é aquele que supre o anseio da nossa alma. Pode pensar em qualquer anseio aí. Mundo melhor? Paz? Não, eu quero paz em casa, pelo menos. Eu quero ter paz de espírito. Pense em qualquer anseio. Acredite, Jesus pode suprir isso e muito mais. Quero falar hoje com vocês, rapidamente, pensando no pessoal que vai se batizar, sobre as boas notícias que Jesus nos traz. E boas notícias não precisam ser compreendidas, certo? Boas notícias precisam ser aceitas, precisam ser ouvidas. Boas notícias precisam ser, a gente precisa se alegrar nelas. E eu reconheço que Lagoa Santa, nas últimas semanas, a gente teve algumas más notícias, né, de morte de pessoas próximas, gente jovem nesse carnaval. E eu sei que muitos de nós aqui estão ainda com o coração enlutado com tudo isso. Você não fica pensando nessas más notícias e pensando, puxa, será que é isso mesmo? Não, quando você ouve essas más notícias, o seu coração se fecha, o seu coração se entristece. E boas notícias são a mesma coisa, só que do lado contrário. Elas devem vir para, de alguma maneira, trazer a esperança para o nosso coração. Boas notícias é para nos alegrar. E Jesus, depois que João Batista foi preso, ele foi para Galiléia. Isso era no começo do seu ministério. E quando ele foi para Galiléia, ele foi proclamando as boas notícias. Que raio de boas notícias é essa? Você talvez ouve há tanto tempo sobre o tal do Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias. Mas você sabe de fato o que é as boas notícias? Porque que diz que Jesus foi para um lugar proclamando as boas novas de Deus. E olha o que ele dizia. As boas notícias de Deus são: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas notícias. Arrepender-se
Talvez muitos de nós confundamos arrepender com ficar com remorso. Você já ficou arrependido de ter feito alguma coisa errada? Mas você voltou a fazer de novo? Você já ficou arrependido de ter brigado em casa? De ter xingado teu marido? Não, né? Você já ficou arrependido de ter falado para sua esposa uma coisa que você não devia ter feito, mas quando você viu já tinha saído, aí não tem como você... É um leão que você solta da jaula, né? Você solta e depois, se você colocar de volta, você não coloca mais. Você já se arrependeu de ter tomado uma decisão errada? Você já se arrependeu de ter tomado um caminho perigoso que muitos disseram para você não tomar, mas você tomou? Pô, deixa eu te dizer um negócio. Pode ser que você tenha se arrependido ou pode ser que você tenha apenas ficado com remorso. A diferença é se você ganhou uma nova mentalidade sobre aquele negócio. Por exemplo, você tem a mania de cuspir fogo pela boca quando você está brigando nos seus relacionamentos. Se arrepender não quer dizer que você vai para o seu cantinho e fica tristinho e diz, puxa, eu não devia ter feito isso, me desculpa. Se arrepender quer dizer que você olha para aquilo e você chega à conclusão de que cuspir fogo pela boca, usar palavras felinas, palavras que machucam, não é a opção que Deus nos deu como seres humanos para lidar com os outros. Se você chegar nessa conclusão, quer dizer que você se arrependeu. Por quê? Porque você mudou de mentalidade. Eu tenho amigos que são... Tenho muitos amigos que são divorciados. A pergunta não é se ele se arrependeu dos divórcios. A pergunta é se ele ganhou uma nova mentalidade sobre esse negócio de pular de galho em galho e de começar novos relacionamentos toda hora que a chapa fica quente. A pergunta é, você percebeu que o divórcio não é a opção para casamentos que se baseiam em Deus? Que o divórcio é uma opção intrusa? Você ganhou uma mentalidade sobre isso? Porque se você simplesmente pede perdão pelo ato, mas no seu coração você continua achando que aquilo é uma opção, não teve arrependimento, coisa nenhuma. E o que Jesus está dizendo? Ele fala, arrependam-se. Ele está olhando para uma multidão, para uma cidade, para uma sociedade. Se ele estivesse em Lagoa Santa, ele diria, arrependam-se, Lagoa Santa. O que isso implica para nós? Arrependam-se da maneira como vocês vivem a vida, das decisões que vocês tomam. Arrependam-se da maneira como vocês enxergam o mundo, como se o mundo não tivesse Deus. Olhem para a humanidade, olhem para a sua cidade e percebam que esse jeito que está organizado as coisas não é do jeito que Deus quer. Vocês têm que mudar a mentalidade. E qual que é a mentalidade? O reino de Deus está próximo. Existe um reino de Deus que quando ele chega, ele se instala, tem justiça. Agora, a gente não sabe como é que é esse negócio de viver sob reino, né? Porque a gente vive sob um governo, no modelo presidencialista, outros países do Ocidente sob o modelo parlamentarista. A gente não sabe o que é ter devoção a um rei. A gente não sabe o que é seguir ordens de um rei. Sabe por quê? A nossa sociedade ocidental, onde nós vivemos, não se deixa guiar por ninguém. Nós não deixamos que ninguém guie as nossas vidas. Sabe por quê? Nós somos independentes. E provavelmente você está escutando eu falar nesse momento e você está falando, não, Fernando, não é bem assim. É assim. Meus filhos são assim. Seus filhos são assim. E aí quando a gente ouve Jesus dizendo, o reino de Deus está próximo, a primeira postura no nosso coração é, deixa eu resistir a esse reino, porque senão ele vai entrar na minha vida e vai cortar o meu barato. Jesus está dizendo nesse texto, arrependam-se, ganhem uma nova visão da história que eu estou dando para vocês, porque o reino de Deus está próximo. Se o reino de Deus está próximo, parem de mentir, parem de roubar, parem de enganar. Por quê? Porque quando o reino de Deus se instala, tem justiça. Quando o reino de Deus se instala, você não consegue mais enganar ninguém. Quando o reino de Deus se instala, ele sabe o que está acontecendo com você. Então você não vai conseguir enganar o reino de Deus.
arrependam-se, ganhem uma nova mentalidade. Agora, olha que interessante, boas novas. O que boas notícias têm a ver com isso? Na antiguidade, as boas notícias nem sempre foram usadas no contexto religioso que nem a gente fala. As boas notícias descreviam algo grande que acontecia. Dá para crer nisso? A arqueologia achou várias inscrições do período de César Augusto, onde dizia Evangelho de César Augusto. Sabe o que é Evangelho de César Augusto? Grandes coisas que César Augusto fez. Boas notícias serviam para alertar uma nação ou a um grupo de uma vitória que foi tida, de algo que aconteceu e que mudou a realidade daquele povo. Então, por exemplo, quando os gregos dominaram os persas, eles soltaram uma grande boa notícia para os povos, dizendo: nós guerreamos por vocês e libertamos vocês dos persas. Vocês agora estão livres. Uma boa notícia, na antiguidade, ela vinha carregada de um significado, mas também de um acontecimento grandioso que ocorreu na história. Não era necessariamente uma notícia corriqueira. Era algo que aconteceu e que abalou aquele momento. Era isso que Jesus estava dizendo. E aí, irmãos, a diferença entre evangelho e religião, que é o que nós seguimos, muitas vezes, ela está num simples fato. A religião é um conselho que alguém te dá. A religião é alguém chegando para você e dizendo: faça desse jeito e você vai se conectar a Deus. Deixe de fazer isso e você vai se conectar a Deus. Seja mais bonzinho e você vai se conectar a Deus. Sabe o que é o Evangelho? Não é um conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Como é que você se sente quando alguém te dá conselhos? Como é que você se sente quando alguém chega e começa para você assim: eu acho que você tem que fazer assim, 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 assim. Eu acho que você tem que mudar isso, mudar aquilo, tá? Será que a gente fica inspirados da mesma maneira quando a gente recebe uma boa notícia? O William e a Bia, por exemplo, nesse ano nesses últimos meses, tiveram 2 boas notícias. Nasceram as 2 primeiras netinhas deles. Você acha que eles ficaram tão inspirados? Ionala e Romero também tiveram netinho. Quem mais teve netinho nascendo aqui, gente? Haroldo, Len, tá bom, todo mundo teve netinho nascendo aí. Você acha que uma boa notícia dessa te inspira mais ou menos do que um bom conselho? Uma boa notícia, ela nos traz mais alegria do que necessariamente um peso. E a religião, no geral, ela vai colocando sobre nós um peso de faça isso, faça aquilo, deixa disso, para com isso. Se você fizer, vai acontecer isso. Se você deixar de fazer, vai acontecer aquilo. E isso vai te tornando alguém muito escravo. Conselhos, geralmente, colocam carga sobre nossos ombros e tornam a nossa jornada pesada. Porque conselhos dizem, é assim que você deve viver. E quantos de nós temos vivido uma religião que tem colocado peso sobre os nossos ombros, mas que não inspira o nosso coração e não nos traz as boas notícias que nos levam para frente? O Evangelho é uma notícia, é uma boa notícia. Sabe qual boa notícia? Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. Essa é a boa notícia. Se você olha para isso e você pensa, não, isso para mim não é muito bom, não tem muito aquele tom de, nossa, que legal, é porque talvez você não precisava tanto disso. Porque uma das maiores crises da humanidade, uma das maiores crises do ser humano, tem a ver com a relação com Deus, não tem? Com o transcendente. Quem aqui nunca se preocupou com o que vai acontecer depois da morte? Quem aqui nunca se preocupou com quem ou com o que está regendo a sua existência? Quem aqui nunca se perguntou diante de uma crise, diante de um conflito, diante de uma tragédia, puxa, o que será que eu fiz para merecer isso? A gente tem uma crise com o transcendente que a gente não consegue resolver.
se a gente simplesmente lidar com o transcendente como se fosse apenas um conselho. Faça isso e Deus vai aparecer para você. Faça aquilo e aí Deus um dia vai abrir as portas. E na igreja evangélica isso já virou uma coisa complicada, porque na igreja evangélica não é mais faça isso, né? É dê tanto que vai acontecer. Doe tanto que Deus vai abrir as portas. Mas o evangelho, as boas novas de Jesus, é uma boa notícia de algo que aconteceu na história. Então eu quero que hoje, você ouvindo essa mensagem, que você, quando ouvir sobre Jesus, quando você ouvir a palavra evangelho, não se trata de um conselho, seja mais bonzinho, seja um menino bonzinho, não deixe de ser uma menininha má. Não se trate de, tenha uma performance moral, espiritual irrepreensível. Não tem a ver com isso. O evangelho tem a ver com algo que aconteceu na história. E a pergunta é, sabendo disso, o que você vai fazer? O que você fez? O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Creiam nas boas notícias. Por que creiam nas boas notícias? Quando você lê Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e 2, você tem uma realidade onde Deus é o rei. Onde Deus é perfeito. Ele sempre é perfeito, né? Onde a realidade é perfeita. Onde Deus é o rei, os relacionamentos não são quebrados, você não tem dores, você não tem ansiedade, você não tem depressão, você não tem que se preocupar para trabalhar, para poder sustentar, você trabalha para poder exercer a sua vocação. Gênesis 1 e 2 relata o paraíso, onde a humanidade vive perfeitamente as suas relações. Só que em Gênesis capítulo 3, sabe o que acontece? Cada um de nós resolve se tornar rei da sua própria vida. Olha que contraste, Gênesis 1 e 2, Deus é o rei, a humanidade segue Deus, a humanidade vive em harmonia com Deus e com o seu próximo. Gênesis 3, o ser humano decide, vou me rebelar, eu agora quero ser o Deus da minha própria vida. Ok, e Deus é tão misericordioso e tão bondoso, que Ele diz, olha, tudo bem, você vai fazer isso, só que quando você fizer isso, você vai se desligar de mim, e quando você se desligar de mim, você perde a vida, porque eu sou a fonte de vida. E aí as coisas chegaram onde chegou. Você tem problemas hoje? É porque a humanidade um dia decidiu se tornar rei da sua própria vida. E cá para nós, né? Quantos reis nós temos hoje, hein? Cara, quando você eu não aguento mais ler notícias. Rede social eu não suporto mais. E eu vou dizer que tem pessoas que eu não consigo conversar, mas eu converso por amor mesmo, porque Jesus mandou eu conversar. Porque a gente se tornou tão reis e donos da verdade que o nosso coração se fecha para qualquer outra opinião. A gente não é mais capaz de ouvir ao outro. A gente não é capaz mais de se autocriticar. A gente não é mais capaz de dar afeto. Sabe por quê? Um dia decidimos nos tornar reis de nós mesmos. E quando nos tornamos reis de nós mesmos, formamos o nosso próprio reino. E você sabe, quando você assiste os filmes épicos, quando tem dois reinos, quando tem um reino que domina e o outro, e surge um rei rebelde, o que acontece? Uma guerra. E geralmente quem vence se torna o reino, e quem perde se torna exilados. Eu demorei alguns anos para perceber que nós, como humanidade, vivemos no exílio. Quando nós nos desconectamos de Deus, nós somos mandados para o exílio. E no exílio, as coisas não funcionam como funcionam no reino de Deus. É por isso que você acorda de manhã muitas vezes e tem aquele anseio, puxa, como eu queria que tudo isso acabasse. Como eu queria não ter que mais enfrentar isso. Porque apesar de você viver no exílio, a Bíblia diz que Deus colocou dentro de você uma lembrança do reino. Você tem saudades de um lugar que você nunca esteve. A gente vive num mundo longe de Deus. E olha o que Jesus está fazendo. Jesus está vindo até nós e dizendo, o reino de Deus está
próximo. Isso quer dizer, o reino de Deus vai invadir o exílio e vai libertar os exilados. E vai acabar definitivamente com o exílio, não vai haver mais exilados no reino. Eu e você não vivemos em países de guerra. Senão isso daqui seria muito mais palpável para nós. Se você acordasse todas as manhãs com bombas caindo no centro da cidade ou na sua vizinhança, com soldados e tanques de guerra e aviões caça sobrevoando a cidade, sabe o que você ia ansiar? Pelo dia que essa guerra acabasse. Você ia ansiar pela boa notícia de que alguém estaria vindo e derrotando esse exército inimigo que tanto te oprime. O anseio que você tem no coração para que as coisas fiquem bem é o mesmo anseio. Mas nós aqui do Brasil temos um problema que nos impede. A gente tem muita coisa. O nosso exílio parece mais a penitenciária daqueles colarinhos brancos, aqueles caras assim que têm grana, que a penitenciária deles é equipada, ar-condicionado, internet. E aí eles até esquecem que estão na prisão. A gente vive uma realidade de uma falsa liberdade que nos impede de perceber as nossas reais necessidades. Vai dizer que você não olha para países como a Venezuela, por exemplo, como países da África, Ásia, que vivem em guerra, Mianmar, Paquistão, Índia, e você não diz assim, eu estou muito melhor que eles, porque, olha só, eu estou em paz aqui. Será? Será que você está muito melhor ou você e eu estamos piores? Porque quem está numa realidade difícil consegue se enxergar, mas nós que vivemos numa realidade fácil, os nossos olhos são vendados. E a gente não consegue olhar para aquilo que de fato acontece conosco. Todos nós queremos voltar um dia para o reino de Deus. Todos nós queremos, nós temos esse anseio. E sabe como é que eu sei disso? Olha para as lendas culturais de cada sociedade. Quando você lê as histórias, os enredos, sabe qual que é o enredo que toma conta das histórias? Um príncipe vai vir me salvar, um homem vai vir, vai me beijar e me ressuscitar da morte, alguém vai me tirar da torre, um guerreiro vai vir e vai matar o dragão. O que é isso? Isso é um clamor de uma sociedade dizendo, alguém nos salve e nos dê sentido para a vida, por favor. Deixa eu voltar aqui. O verdadeiro rei que nós ansiamos voltará um dia para restaurar tudo. E sabe quem é o rei desse reino? Jesus. Agora, você vai me escutar falar isso hoje de manhã. E você pode pensar, Fernando, isso é mito. Mito. Eu vou te falar o que é mito. Mito não é seguido por mais de 2000 anos, com milhões de pessoas dizendo que ele transformou a vida deles, e dizendo uma loucura que ele ressuscitou. Mito, está comprovadíssimo que eles não existiram na história. São lendas. Agora, Jesus de Nazaré. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Até hoje ninguém, embora tentaram, conseguiu colocar Jesus na lista da mitologia grega, por exemplo, ou da mitologia judaica. Jesus é um homem que viveu entre nós. Jesus foi tocado por pessoas e tocou pessoas. Jesus, ele, quando morreu e ressuscitou, mais de 500 pessoas disseram ter estado com ele. E dessas 500, dezenas delas morreram, dizendo, não, alguém me disse que ele ressuscitou. Não, disseram, eu estive com ele. Jesus de Nazaré é o único, dentre todos os outros, que disse o seguinte, se você crer em mim, você vai ter vida eterna.
Se você render a sua vida a mim, você vai ter satisfação e plenitude de todas as coisas. Jesus é o único de todos os líderes do mundo e da história que disseram: eu sou o caminho, a verdade, você quer a verdade? Eu sou a verdade. Não é eu tenho a verdade, é eu sou a verdade. E eu sou a vida. A pergunta é, o que você vai fazer diante dessa notícia? Porque agora você está sabendo. Se você não tivesse sabendo, é outra história, mas você está sabendo. O que você vai fazer diante disso que todos os dias ou todos os meses e anos, isso é dito ao teu ouvido, meu irmão? Que Jesus é o Salvador, mas Ele é o Redentor e Ele é o Rei da história, o Rei desse reino que está chegando. Tem uma frase na obra do Senhor dos Anéis que diz assim: as mãos do rei são mãos que trazem a cura, e assim será conhecido o Rei legítimo. Olha, todas as pessoas que seguem Jesus, elas falam que Ele colocou ordem na vida delas. Que Ele colocou paz no caos do coração. As pessoas que seguem Jesus, elas têm dito em alto e bom som ao longo da história que conhecer Jesus foi a melhor coisa da vida delas. E tem gente que vai entrar nessa água gelada hoje aqui, que o meu filho falou que estava suja por causa do reflexo da parede, mas não está suja, está limpa. Tem gente que vai entrar nessa água acreditando que ela está limpa, para poder dizer, eu estou me rendendo a Jesus porque Ele de fato respondeu, ou está respondendo aos meus anseios, não intelectualmente, mas empiricamente. Gostaram? A partir da experiência. Eu estou vivendo uma experiência com Ele. Quando você olha para as demais religiões, elas dizem que esse mundo material chegará a um fim um dia, e que só as pessoas iluminadas serão resgatadas. Só aquele pessoal que fez a coreografia, aquele pessoal que andou na linha. Esse mundo material, para algumas religiões, é uma ilusão. A terra, no fundo, no final vai se consumir com a morte, com o fogo, com o sol, e tudo vai se desintegrar. Mas Jesus, com as boas notícias, Ele diz que esse mundo vai ser restaurado um dia, e que Ele está redimindo todas as coisas. O reino de Deus está próximo, está chegando, e Ele vai redimir cada ponto desse universo. Acredite, não é só da humanidade. Se você achava que se chamar o Redentor da humanidade já é presunção demais, deixa eu te dizer, Jesus não se declara o Redentor da humanidade. Ele se declara o Redentor da criação, do universo todo. Lá onde a gente não consegue chegar, lá foi corrompido por causa do pecado. E Ele vai redimir todas as coisas. E quando isso acontecer, sabe o que você vai sentir? Estou em casa, enfim. Você não anseia por esse dia? Você não anseia pelo dia que você vai abrir os olhos e você vai dar aquele suspiro e a sua mãe não vai mais acordar você no tapa e gritando com você? E você vai dizer: mãe, estamos no céu. O dia que você chegar atrasado para o almoço e seu pai não brigar que você não está na mesa ainda, está todo mundo esperando você para comer. Você não anseia pelo dia que você vai levantar todo feliz na segunda-feira e vai dizer: uau, estou indo trabalhar, que coisa boa, por que eu não acordei antes? Você não anseia pelo dia em que você não vai ser mais deixado pela pessoa que jurou amar você até o fim? Você não anseia pelo dia em que os seus filhos não vão precisar mais ser vigiados para que eles não se percam, porque eles mesmos vão poder ser cuidados pessoalmente por Deus? Você não anseia pelo dia em que você vai começar a orar e você não vai mais sentir aquele tédio, mas que você vai querer ficar ali para sempre na presença de Deus? Você não anseia pelo dia em que você não vai ficar que nem barata tonta tentando achar os caminhos da vida, sem saber o que fazer, mas quando você acordar, você vai falar: já sei o que eu tenho que fazer. Esse é o dia em que todas as coisas forem restauradas. Mas deixa eu te dizer um negócio. Esse dia pode acontecer hoje. Ele pode começar a acontecer hoje na sua vida.
Dos 8 anos até hoje, são 20 anos, 38 anos eu tenho hoje. Como a minha vida tomou uns caminhos estranhos, gente. Eu nem sabia que Lagoa Santa existia no mapa. Eu jamais pensei em morar em Minas. Mas quando eu olho para trás, sabe o que eu percebo? Nesses 20 anos, Jesus fez mais do que eu merecia e me deu mais do que eu precisava. Eu estou essa semana com a Esther e a Bia com dengue lá em casa, desde quinta-feira. A semana tem sido corrida por conta do batismo, por conta da pressão, da pregação, de tudo. Eu estou em paz. Como foi bom vir até aqui hoje cantar com vocês. E cantando ali, sabe o que eu percebi? Vocês já perceberam que toda semana a gente vem aqui e a gente canta sobre um homem que morreu pelos seus inimigos e que diz que diz ser o rei de toda a história? Toda semana a gente vem e canta e lembra o nosso coração disso. Você seguiria um rei assim? Se você fosse chamado por um rei para segui-lo, na missão de redimir todas as coisas, de trazer justiça, alegria e paz, você seguiria um rei assim? A pergunta é, até onde você seguiria esse rei? Qual é o custo disso? Porque isso custa. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, o Pedro, e o seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores, trabalhando, ralando. E disse Jesus para eles, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e preparando também as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando o seu pai, Zebedeu, e os empregados no barco. Olha que coisa de louco. Talvez se fosse hoje, o relato seria, e eles deixaram a sua mamãe em casa. Deixaram o todinho que a mamãe leva toda manhã para eles na cama. Se fosse hoje, seria, e eles deixaram o conforto da sua família. Porque tem algumas culturas onde o vínculo familiar é um negócio muito forte. E quando Jesus chama esses caras para deixar a sua família e para deixar a sua carreira, isso é algo muito sério. Se fosse hoje, talvez a pergunta seria, você deixaria a sua carreira, por exemplo, para seguir Jesus? Porque a carreira nossa hoje é o grande ídolo do século 21. Se fosse narrado a história de Jesus hoje, ela seria narrada nos termos, indo Jesus um pouco adiante e encontrou Teco e Lu, Crasso e Tati, Haroldo, Alessandra e Companhia Limitada. E eles estavam trabalhando nas suas carreiras, eles estavam investindo o tempo naquilo que eles tanto sonharam. E Jesus disse, siga-me. Então, eles colocaram a sua carreira ao serviço do Rei Jesus e o seguiram. Até onde você seguiria um rei assim? Simão, Tiago, André, João deixaram o seu pai, deixaram as suas carreiras para segui-lo. E isso é muito importante quando você segue Jesus, porque Jesus olha para mim, para você e diz assim, você tem que ter prioridade, e a prioridade é eu. Se você vai seguir um rei que de fato é o rei da história, você não daria prioridade a ele? A prioridade tem que ser dele. E Jesus vai dizer, eu quero sim ter prioridade sobre a sua carreira. Não é para você abandonar a sua carreira, mas é para você colocar a sua carreira a meu serviço agora. Eu quero ter prioridade sobre o seu dinheiro. Eu quero ter prioridade sobre os seus afetos, sobre a sua família, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu irmão. Sim, sobre o seu filhinho.
Aquele que você talvez idolatra tanto e fala que ele é um reizinho na sua família e que ele está se tornando talvez um reizinho e uma rainhazinha, que depois vai virar uma rainhazinha má e um príncipe malvado se você não cuidar dele. Até onde você segue esse rei? Parece ser fanático esse rei. Será que Jesus é fanático? Você acha que esse discurso é fanatismo? Ele dizer para os caras, deixa seu pai, deixa seu emprego? Você não sabe o que é fanatismo. Sente só, em Lucas, o que ele diz? Se alguém vier a mim, qualquer pessoa, qualquer um que quiser segui-lo, e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Como é que você lida com isso? Na boa, eu quero que hoje de manhã você decida de uma vez. Se você está em dúvida e você não está, esquece, porque do jeito que você está seguindo Jesus não rola. Se você não entender que a prioridade é Ele, você vai continuar batendo cabeça. A sua devoção deve ser a Ele, sabe por quê? Ele é o rei da história. Ele cuida da sua mãe, do seu pai. Ele cuida dos seus irmãos. Ele cuida da sua vida. A pergunta é, você está disposto a ir até onde com Ele? Você está disposto a ir até onde com Ele? Se você não for longe o suficiente com Jesus, você vai continuar fazendo parte das estatísticas evangélicas e religiosas do nosso país. Gente que não vai longe o suficiente. Quem não foi longe o bastante com Jesus, não será fanaticamente humilde e sensível, compreensível e generoso como Jesus. Sabe por quê? Pessoas que tratam o evangelho como se fosse um conselho, ainda estão achando que é por causa do que elas fazem. Mas pessoas que entendem o evangelho como uma boa notícia de algo que aconteceu na história, eles entendem que eles não precisam mais conquistar o acesso a Deus, porque Jesus conquistou por eles. E agora eles têm coragem de ir até o fim com Ele. Experimentar a generosidade, experimentar o perdão, a bondade, a gentileza. Se livram da amargura, porque a justiça está nas mãos de Deus. Sim, abrem mão daquilo que a cultura diz para você fazer com os seus filhos e faz com os seus filhos o que Deus manda fazer. Sim, abre mão daquilo que a cultura nos ensina sobre como lidar com a nossa sexualidade, com os nossos vícios. Cara, vocês viram o carnaval? Eu não sou contra carnaval, não, acredite. Eu sou contra o que fazem no carnaval. Se você quer juntar os seus amigos, fazer um churrasco, tocar uma musiquinha, fazer um negócio decente, cara, tá tranquilo. Mas o pior é que não é assim que acontece. Vocês viram como que no carnaval o ser humano é visto, assim, ele se abre mais. E se eu estivesse no carnaval, eu não vou no carnaval por causa disso. Se eu fosse no carnaval, vocês iam ver de fato como eu sou. Ali é o momento ideal para você se mostrar como é. Os valores que regem a nossa vida. Conversando com a filha de um pastor, amigo meu, tá? E ela disse assim para mim, pai, estava falando para fulana na escola, eu não acho certo ela ficar usando aqueles shortinhos que aparece a bochecha do bumbum, né? E ela falou assim, Bia, mas isso aí não define o meu caráter, não. E aí eu disse para ela assim, filha, realmente, roupa não define caráter da gente, define valores. Porque realmente, roupa não define caráter, mas define quais são os valores que nós usamos para viver a nossa vida, para expor o que a gente não precisa expor, ou para não expor o que a gente precisaria expor. Valores nos norteiam o que a gente faz com o nosso dinheiro, o que a gente faz quando a pressão chega. Valores nos norteiam no que a gente faz quando a pressão do desejo chega, quando a tentação aparece. Tá? E o carnaval, por exemplo, é uma festa onde o desejo tem liberdade total para fazer o que quiser. Sem o carnaval a coisa já é complicada, imagine com o carnaval.
A pergunta é, você está seguindo um rei? Quando esse rei olha para essa problemática toda, o que ele tem a dizer? Esse rei quer pôr ordem na minha e na sua vida. Só que se você continuar seguindo o exílio, você vai continuar com sede de coisas boas. Jesus foi para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhe ensinava como alguém que tem autoridade. Autoridade, já falei semana passada aqui, semana retrasada, como autor. Ele falava como quem é o autor das coisas. Ele falava como algo da vida dele. Mas ele falava para esse pessoal, e esse pessoal, quando escutava Jesus, parecia que Jesus era o autor da história deles. Fala para mim, quando você tem ouvido coisas aqui nessa comunidade, o seu coração tem queimado, não é diferente? Jesus foi para Cafarnaum, começou a ensinar todo mundo. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela para Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ele começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E aí Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus está interessadíssimo no mundo físico que a gente vive, nas coisas reais, tanto que ele vai até pessoas e cura doenças de pessoas. Ele cura enfermidades que assolam pessoas há anos. Jesus tem autoridade sobre isso. Marcos tem mais de 30 relatos sobre Jesus curando enfermidades, autoridade sobre demônios. Marcos vai mostrando para a gente gradativamente que seguir Jesus significa que ele vai se estender por todas as áreas da nossa vida, não só pela área da religiosidade, da espiritualidade. Jesus ele vai tomando conta de todas as áreas da nossa vida. Se você seguir Jesus, eu te garanto, meu irmão, a sua vida vai ter ordem. Você vai ter um casamento em ordem, você vai ter filhos em ordem, você vai ter uma carreira em ordem, você vai ter uma saúde mental em ordem. Não é sem problemas, é em ordem. Quantos de nós aqui não temos problemas? Fala para mim. E seguimos Jesus. Pô, eu sou pastor, meu. Pastor devia ter problema? Não devia. Que pastor é assim com Deus, não é não? Só que não. Ordem interior quando o exterior está uma bagunça. E em alguns momentos, Deus vai colocar ordem no seu exterior também. Mas você precisa perseverar. Você não pode desistir dessa jornada, meu querido. Jesus está dizendo nessa manhã, vem a mim, vem. Você é o rei. Não, eu sou o rei que você tanto procura. Eu tenho autoridade sobre tudo. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Contudo, eu me humilhei por você. Eu fui até a cruz e morri pelos seus pecados. Quando você ainda nem tinha convicções de que você era separado de Deus. Eu trouxe para você boas notícias. Eu não trouxe conselhos para você. Jesus não trouxe conselhos, Ele nos trouxe boas notícias e trouxe Ele mesmo. Vem, me segue. Para de querer compreender antes de crer. Começa a seguir Jesus e você vai ver o que Ele faz. Tem uma história que eu gosto muito de contar aqui. Eu já contei algumas vezes e vou contar de novo. Está nesse livro, A Cruz do Rei. E é a história de um livro infantil antigo, 100 anos atrás, chamado A Princesa e o Gnomo. Há cerca de 50 anos, George MacDonald escreveu um livro infantil chamado A Princesa e o Gnomo. Irene, presta atenção na história, senão você vai se perder. Irene, a personagem principal do enredo, era uma menina de 8 anos de idade.
ela descobriu um sótão em sua casa, um sótão, onde de vez em quando aparecia para ela sua fada madrinha. Sempre que Irene procurava sua fada madrinha, a fada não estava no sótão. Ué? O quê, né? Então, um belo dia, a fada deu a Irene um anel com um fio amarrado. Esse fio levava até um novelo que ficaria com a fada. Mas eu não consigo enxergar o fio, dizia Irene. É verdade, Irene, o fio é muito fino para ser visto. Você só conseguirá senti-lo. E com base nisso, Irene testou o fio. Agora escute, disse a fada madrinha. Quando você estiver em perigo, deve tirar o anel e colocá-lo debaixo do travesseiro da sua cama. Então, com o dedo indicador, deve seguir o fio para onde ele levar você. Oh, que maravilha! O fio me levará até você, fada madrinha. Que coisa boa! Sim, disse a fada, mas lembre-se, o caminho pode parecer meio cheio de rodeios e voltas. Você não deve duvidar do fio. Tenha certeza de uma coisa, enquanto você segurar o fio, eu também estarei segurando ele do outro lado. Dias depois, Irene estava deitada em sua cama e alguns gnomos entraram na sua casa. Ela ouviu o barulho deles no corredor, mas teve uma presença de espírito de tirar o anel e colocá-lo sobre o travesseiro. E começou a tatear o fio, sabendo que ele o levaria até a fada madrinha em segurança. Mas, para seu espanto, o fio a conduziu para o lado de fora da casa. E ela percebeu que ela estava sendo conduzida diretamente para a caverna dos gnomos. Estava fugindo dos gnomos e o fio estava levando ela para dentro da caverna dos gnomos. E dentro da caverna, o fio a levava para cima de uma grande pilha de pedras, um beco sem saída. E de repente ela pensou que ao menos ela podia voltar pelo fio e buscar a saída. Mas no instante que ela tentou voltar, o fio desapareceu do seu alcance. O fio da fada madrinha só funcionava se ela seguisse em frente. Mas o seu caminho à frente levava ela para uma pilha de pedras. Irene explodiu em lágrimas, mas depois de chorar ela percebeu que a única maneira de seguir o fio era desmantelando a pilha de pedras. E ela começou a desmantelá-las, pedras por pedras. Embora seus dedos logo começassem a sangrar, ela continuou. De repente, ela ouve uma voz. É seu amigo, Carlos, que estava preso na caverna dos gnomos. Carlos ficou surpreso e perguntou, por que você veio parar aqui? Irene responde que sua fada madrinha a havia enviado e acha que agora descobriu por que foi levado até lá. Após Irene ter seguido o fio do novelo e removido uma quantidade suficiente de pedras, Carlos começou a escalar as pedras para sair da caverna. Mas Irene continua a entrar cada vez mais fundo na caverna. E o Carlos pergunta, por que você está indo por aí? Esse foi o lugar do qual eu não consegui encontrar uma saída. Eu sei disso, diz Irene, mas é para esse lado que o fio está me levando, eu devo segui-lo. E de fato, o fio se mostrou digno de confiança, pois a fada madrinha era digna de confiança. Quando Jesus disse para os seus discípulos seguirem Ele, Ele disse que você tinha que ir até o fim. Ele disse que iria ter momentos no meio do caminho que o caminho ia parecer um beco sem saída, mas que Ele sempre estaria segurando o outro lado do fio. Nada poderia intimidar você. Mesmo que você chorasse ao longo da caminhada, você precisava se lembrar que Ele é digno de confiança. Ele disse, eu estou contigo. Não dá para voltar, mas vem em frente e eu vou te levar por caminhos que você jamais imaginou. Você vai alcançar pessoas que estão perdidas. Você vai cuidar de amigos, de amigas. Você vai entrar no meio de cavernas com pessoas complicadas. Continue seguindo o fio.
continue seguindo a boa notícia de Jesus. Pergunta: será que os discípulos tinham alguma ideia do que iria acontecer quando Jesus chamou eles para seguir? Vocês que vão se batizar hoje, deixa eu dizer um negócio para vocês. Assim como vocês não têm ideia do que vai acontecer, aqueles caras também não tinham ideia. Pedro não sabia que ele ia deixar de ser um pescador para poder enfrentar um monte de problemas na sua vida, mas que depois de 30 anos fez Pedro se render a Jesus e morrer por ele. Nenhum dos discípulos sabia o que iria acontecer com eles. Eles apenas pegaram o fio e foram seguindo Jesus. Você não precisa ter medo. Jesus é digno de confiança. Vocês vão se batizar hoje, mas vocês não vão se tornar discípulos hoje. Vocês já se tornaram discípulos dele. Vocês já se tornaram súditos dele. A pergunta é: você tem ouvido as boas notícias de Deus? Você que não vai se batizar hoje, você tem ouvido as boas notícias? Desde quando você ouve as boas notícias? Qual é a sua postura diante das boas notícias? Você ignora ou você se rende? Imagina uma criança de 7 anos fazendo uma redação sobre casamento. Você acha que ela consegue? Por quê? Que ela não viveu isso ainda. Quando a gente começa a seguir Jesus, a gente é tão ignorante quanto as coisas que vão acontecer, quanto uma criança é ignorante com relação ao casamento. Mas, no entanto, um dia essa criança saberá o que é o casamento. E você, se você continuar seguindo, um dia você vai descobrir mais plenamente o que é seguir Jesus. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, depositar sua confiança nele, se mantiver junto a ele, não olhar para trás, não desistir dele e das boas notícias, se voltar para ele, ele vai te levar a lugares e a circunstâncias que talvez você nem compreenda porque você vai estar lá. Você vai chegar em lugares que parecem um beco sem saída, mas não dá para voltar atrás. Mas siga em frente e você vai ver que vai dar tudo certo. Nessa manhã, eu termino dizendo: o chamado do rei nessa manhã é para você, que está ouvindo aqui as boas notícias. Apenas siga o fio. É difícil. Mas lembra de uma coisa: Jesus fez tudo o que ele pediu para os seus discípulos fazerem. Aqueles homens deixaram os seus pais. Jesus deixou o seu pai para vir até nós. Aqueles homens deixaram as suas carreiras, o conforto das suas vidas. Jesus deixou a sua glória para vir até nós. Jesus seguiu o fio. Sabe aonde o fio deu? Na cruz. Para que você, quando seguisse o fio que leva a ele, chegasse aos braços dele, para que você não precisasse chegar até a cruz. E lá na cruz ele foi esmagado, para que você não fosse esmagado. Essa é uma boa notícia, para a sua e para a minha existência. O senhorio de Jesus jamais vai esmagar você, jamais vai oprimir você e apertar você. O senhorio de Jesus jamais vai obrigar você. Ele é manso e humilde de coração. Ele é amoroso. E se você seguir o fio, ele vai te abraçar.
Que tal nessa manhã você deixar que Jesus fale ao teu coração? Que tal você pensar nas quantas vezes você já ouviu o Evangelho, as boas notícias? E quem sabe hoje você tome uma postura diferente da que você tem tomado nos últimos anos. Lembre, a conversão vem antes da compreensão. Deixa Deus te conduzir. Vamos orar. Jesus, o Senhor é o Rei de todas as coisas. Nós somos gratos a Ti por, apesar de nós sermos pequenos e sermos quem somos, o Senhor, na sua graça infinita, infinito amor, o Senhor veio até nós. Dentro de um universo inteiro, o Senhor entrou na história para nos buscar. Obrigado. Obrigado por a gente não ficar abandonado aqui. Obrigado porque nós podemos encontrar em Ti a esperança para o desespero das nossas vidas e da nossa existência. Os nossos pecados têm nos levado para longe de Ti, mas o Senhor, com sua justiça e graça, tem nos trazido de volta. Todo o mérito é Seu. O Senhor morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados. O Senhor, com um olhar, que nos leva para fora desse temporal, que me acalma, que nos acalma e nos dá força para encarar tudo. Esse Teu olhar, Jesus, custou um preço muito alto e por isso somos gratos a Ti. Nessa manhã, por favor, Jesus, fala ao coração daqueles que o Senhor quiser falar e consolida a convicção daqueles que estão seguindo o Senhor já. Nosso desejo é que essa igreja, essa comunidade cristã, essa parte do Teu corpo aqui em Lagoa Santa possa continuar seguindo o Senhor com seriedade, crescendo, amadurecendo, trazendo na prática as boas notícias do Teu reino. Nos ajuda a nos submetermos a Ti como nosso Rei. Nos ajuda a sermos Teus súditos. Nos ajuda a Te amarmos com todo o nosso coração. Seguirmos o Senhor até o fim das nossas vidas. Amém.